E se eu te dissesse que a dor que você sente não é sua fraqueza, mas o exato mapa para a liberdade e para o colapso do seu algoz, o narcisista? Nós passamos a vida acreditando que a única saída para a tirania deste tipo de sombra psicológica é a fuga desesperada ou o confronto direto, mas isso é uma mentira confortável que apenas perpetua o ciclo de abuso, submissão e o eterno retorno do trauma. A verdade insuportável é que a alma ferida, a persona inflada e o ego colossal do tirano só podem ser neutralizados de maneira eficaz quando a sua própria sombra, a sua parte mais indomada, é ativada e posta em campo, invertendo a polaridade do jogo. Este é um conhecimento arquetípico, proibido pela covardia social e pela convenção superficial, jamais ensinado em sessões de terapia relâmpago ou em livros de autoajuda açucarados que prometem cura sem exigir profundidade. A maioria das vítimas e dos terapeutas ignora que o verdadeiro poder do narcisista reside apenas no seu medo, no seu pânico de confrontar o abismo do abandono e do vazio. Fique até o final, porque os últimos 37 segundos deste vídeo contêm a chave de Hermes, a frase exata que desmantela o castelo de espelhos onde eles habitam e os força a encarar a sua própria miséria existencial. Carl Jung, o mestre inquestionável dos símbolos e da alma, nos alertou que o mal que não confrontamos fora é a projeção exata do mal que reside em nosso interior e que anseia por integração. Os 6 golpes proibidos que irei detalhar agora não são truques de manipulação, mas sim movimentos de alquimia da alma, um processo de transformação interior que, por ressonância inevitável, força o narcisista a enfrentar o seu próprio deserto interno. E sim, um desses 6 padrões arquetípicos de rendição e reversão de poder está acontecendo agora mesmo na sua vida, ainda que você não o perceba. Quando eu revelar o 6º golpe, que chamo de o chamado do herói silencioso, você vai entender por que todos os seus esforços anteriores de argumentação ou súplica foram apenas combustível inflamável para a fogueira do ego deles. Hoje você vai descobrir a revelação do espelho, o ponto cego da cegueira narcísica, as estratégias de silêncio hermético que invertem o jogo da projeção e, finalmente, a solução de ancoragem para que você nunca mais seja a fonte involuntária da nutrição emocional que mantém essa sombra viva. Ao final deste mergulho, vou revelar qual é a única coisa que o narcisista teme mais do que a morte, mais do que a perda do controle e mais do que a solidão, a sua indiferença completa e como manifestá-la de forma cirúrgica e definitiva. O que estamos prestes a desvendar não é uma lista de táticas superficiais de vingança, mas sim um mapa profundo para a recuperação da sua totalidade psíquica. O narcisista, na visão junguiana, não é apenas uma pessoa má. Ele é um complexo, um buraco negro de necessidade que se manifestou em forma humana, uma ferida arquetípica que suga a luz e a vitalidade de tudo o que toca. O seu ego é inflado, sua persona é brilhante e sedutora, mas por baixo dessa máscara reside a sombra, o inconsciente, que grita por reconhecimento e, ironicamente, por punição. Para desarmar essa entidade, você não deve lutar contra o que está fora, mas sim contra o que dentro de você ainda responde ao chamado da ferida. O primeiro golpe proibido é o que nomeamos de o silêncio de Saturno. Saturno é o arquétipo do tempo, da restrição, da lei implacável do limite e da estrutura fria. O narcisista vive no fluxo rápido, na urgência emocional, na necessidade constante de reação, validação ou conflito para provar a si mesmo que existe. Quando você retira o seu fluxo emocional, quando você cessa de ser a audiência para o seu drama, quando você impõe o silêncio de Saturno, você o força a confrontar o tempo vazio, a vastidão sem eco de sua própria existência.
O narcisista precisa da sua reação, seja ela raiva, tristeza ou súplica, para confirmar que ele ainda detém o poder da projeção. O silêncio de Saturno não é simplesmente o contato zero que todos ensinam. É um estado interno de nulidade emocional direcionada. É olhar para eles e ver o que realmente são. Uma sombra que precisa de luz externa para projetar a sua imagem. Você se torna um espelho fosco, uma tela que não reflete. O seu silêncio não é passividade, mas a maior agressão psicológica para quem se alimenta de caos. É neste vácuo que a sua ilusão de controle começa a ruir. O narcisista, ao ser confrontado com o silêncio de Saturno, experimenta a sensação mais aterrorizante, a irrelevância. Eles tentarão de tudo para quebrar esse silêncio. A súplica, a raiva furiosa, o bombardeio amoroso reverso, a vitimização extrema. Eles farão chover tentativas para que você reaja, para que o fluxo energético seja restabelecido. Mas é crucial que você mantenha o rigor saturnino. Permaneça na esfera da indiferença calculada, não como um jogo, mas como a manifestação de um novo centro psíquico que foi estabelecido em você. Se você responder com uma sílaba de raiva ou uma gota de tristeza, você terá fornecido a nutrição. O silêncio de Saturno exige que você se torne um observador frio do drama, compreendendo que a peça de teatro é deles e a sua participação acabou. A repetição deste golpe, a manutenção firme e fria dessa fronteira energética, é o que começa a desmantelar a persona do narcisista, forçando-o a um desespero que o leva a rastejar não por amor, mas pela reinstauração do controle perdido. Eles imploram não por você, mas pelo poder que você simbolizava. O segundo golpe proibido mergulha profundamente no coração do conceito junguiano de totalidade. A ativação da ânima ou do ânimos integral. O narcisista prospera explorando a sua incompletude. Ele busca parceiros que tenham partes reprimidas de si mesmos. A mulher narcisista busca um ânimos fraco, um homem que não consegue integrar sua força. O homem narcisista busca uma ânima submissa, uma mulher que ainda não descobriu sua potência guerreira. A dependência emocional que o liga a ele é a manifestação da parte da sua psique que você projetou nele. Você o colocou no papel de salvador, provedor ou fonte de autoestima. A ativação da ânima ou do ânimos integral é o processo de individuação radical. É o momento em que você resgata todas as partes de si que foram abandonadas ou projetadas. Para a mulher, isso significa abraçar o ânimos guerreiro, lógico, assertivo, o lado que diz não sem culpa. Para o homem, significa abraçar a ânima receptiva, emocionalmente inteligente, capaz de nutrir a si mesmo. Ao se tornar integral, ao curar essa cisão interna, você remove o buraco que ele usava para se ancorar em você. O narcisista se torna irrelevante porque você não precisa mais dele para complementar o seu ser. Seus elogios não alimentam seu ego. Suas críticas não atingem sua ferida. Você se torna autorreferente, uma esfera completa. Este golpe é silencioso e interno, mas sua ressonância é sísmica. O narcisista vai sentir a mudança não através das suas palavras, mas através da sua energia. Eles sentirão que a fonte secou, que o espelho que reflete o seu brilho está trincado. A sua nova totalidade é uma ameaça existencial. Eles tentarão seduzi-lo ou puni-lo para que você volte ao papel de incompleto, de vítima dependente, pois é nesse papel que eles exercem o controle. A sua firmeza em ser quem você é, a sua recusa em voltar à sombra da codependência, é o veneno que desmantela a estrutura de poder deles. Eles rastejam não por amor, mas porque a sua autossuficiência é o único antídoto que eles não conseguem processar e que os faz implorar pelo retorno da vítima fácil.
O terceiro golpe proibido é o ritual da indiferença, uma técnica de desumanização simbólica. Na perspectiva junguiana, o narcisista atua como um complexo autônomo, não como um ser humano plenamente consciente. Ele é a encarnação de um arquétipo predatório que busca vítimas para validar a sua persona. O erro mais comum é tratar o narcisista como um ser humano com capacidade de empatia ou arrependimento. Eles não são. Eles são a máscara que usam, o vazio que projetam. O ritual da indiferença exige que você pare de vê-los como seu parceiro, seu pai, seu amigo. Você deve começar a vê-los como um arquétipo, o predador, o tirano, o vampiro psíquico. Ao fazer isso, você não os odeia, você não os teme, você apenas os observa como uma força da natureza que precisa ser evitada, como uma tempestade. A indiferença não é o oposto do amor, é o oposto da emoção, e a emoção é o oxigênio do narcisista. Para executar este ritual, imagine uma barreira de vidro espesso entre vocês. Você pode ouvir o barulho, ver o movimento, mas o som e o impacto emocional não o atingem. A indiferença é o reconhecimento de que a sua história com eles acabou e que agora eles são apenas uma figura no seu passado, um estudo de caso psicológico. Quando eles imploram, quando eles rastejam, eles estão implorando e rastejando para que você reative o seu status emocional, para que você pare de ser neutro. A neutralidade, o estado de vazio emocional que você projeta em resposta aos seus apelos, é o que quebra a sua vontade. Eles são mestres em manipular a raiva e o amor, mas são impotentes diante da indiferença. Eles precisam da prova de que importam. A sua indiferença prova que eles não importam mais, e essa é a morte do ego narcísico. O quarto golpe proibido é a projeção invertida. Este é um movimento avançado que exige domínio do silêncio de Saturno e da indiferença. O narcisista vive através da projeção. Ele projeta sua sombra em você. A culpa, a vergonha, a incompetência, a loucura. Você se torna o repositório de tudo o que ele odeia em si mesmo. Para fazer o narcisista rastejar, você deve forçá-lo a reabsorver sua própria sombra, a enfrentar o lixo psíquico que ele depositou em você. A projeção invertida ocorre quando você reflete a acusação deles de volta, mas de forma factual e calma, sem emoção. Se eles disserem, "Você está me manipulando", você deve responder com um silêncio pensativo seguido de "É interessante você dizer isso, pois a manipulação é exatamente o que eu percebo que está acontecendo aqui. Você está projetando?" O segredo não é a briga, mas o questionamento. Ao nomear a sombra deles com clareza clínica e desapegada, você força a energia da projeção a retornar à sua origem. A projeção invertida é um processo de iluminação. Você não está os convencendo, você está apenas apontando o espelho para a mancha na alma deles. Eles não conseguirão aceitar isso conscientemente, mas no nível inconsciente, o golpe é devastador. Eles começam a duvidar da solidez de sua própria narrativa. A dissonância cognitiva é ativada. Eles rastejarão para tentar convencê-lo de que você está errado, para que a projeção possa ser estabelecida novamente em seu devido lugar, em você. O rastejar é a manifestação do pânico da autoanálise forçada. Eles querem voltar ao conforto da sua vitimização, mas a inversão da projeção nega esse refúgio. O quinto golpe proibido é o confronto arquetípico. O narcisista vive sob a ilusão da onipotência. Ele acredita ser a lei e a ordem, o centro do universo. Para ele, as regras não se aplicam e as fronteiras são apenas sugestões. O confronto arquetípico exige que você estabeleça uma fronteira que não seja negociável. Uma linha de areia que, se cruzada, tem consequências reais e frias. Esta fronteira não pode ser emocionalmente carregada.
Não se trata de dizer, eu não aguento mais. Trata-se de dizer, se X acontecer, Y será a consequência. Esta é a lei. E o mais importante, é necessário manter a lei sem vacilar. Se a fronteira for violada, a consequência deve ser aplicada com a precisão de um cirurgião. Se a consequência for o fim da comunicação, deve ser o fim da comunicação. Se for a remoção do acesso financeiro, deve ser a remoção imediata. O narcisista implora e rasteja porque está acostumado a que as suas fronteiras sejam flexíveis, a que as suas leis sejam revogadas pelo seu charme ou pela sua raiva. Quando você manifesta a firmeza da lei, o arquétipo do pai, mãe firme e justo, e essa lei não é derrubada por suas táticas, o mundo deles colapsa. Eles rastejarão para testar a sua determinação, para ver se a fronteira é de fato de ferro ou apenas de papel. A manutenção da fronteira é a evidência de sua ativação anímica. Anímica. Golpe número 2. O rastejar é a tentativa de barganha, o último suspiro de um complexo que está perdendo o seu palco. O sexto golpe proibido, o ápice da jornada de individuação e o que garante a rendição final, é o herói silencioso. O herói silencioso é o indivíduo que completou a jornada de confrontar a própria sombra, resgatou a projeção, integrou seus opostos internos e saiu do labirinto. O herói silencioso não fala sobre o narcisista, não se gaba da sua liberdade, ele simplesmente a vive. O maior medo do narcisista não é a sua raiva, mas a sua total e radiante superação. Eles querem ser lembrados como a força definidora da sua vida. Quando você se torna o herói silencioso, a sua vida se torna um testemunho de que eles eram irrelevantes, apenas uma etapa, um teste que você superou com maestria e graça. O herói silencioso se concentra em construir a sua vida de forma tão completa e autêntica que a própria menção ao narcisista é recebida com um misto de tédio e compaixão distante. Eles rastejarão porque o seu sucesso e a sua paz de espírito são a prova irrefutável de que eles falharam em destruí-lo. O rastejar deles é a busca por uma migalha de atenção, uma tentativa desesperada de se reinserir na sua narrativa. Mas o herói silencioso já fechou o livro. A rendição do narcisista é a manifestação externa da sua rendição interior à sua própria totalidade. Eles imploram não por amor, mas pelo reconhecimento de que causaram uma fissura permanente e sua paz prova que essa fissura nunca existiu. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A jornada do herói silencioso é a mais longa e a mais exigente. Ela requer o trabalho constante de autoanálise e de vigilância sobre a sua sombra. Você deve ser implacável em identificar onde ainda há buracos na sua psique que poderiam permitir que o narcisista ou qualquer outro complexo destrutivo se ancore novamente. O narcisista, na sua essência, é um mestre em farejar a fraqueza, a insegurança oculta, o desejo não realizado que você tenta disfarçar. O herói silencioso não tem fraquezas a esconder, porque todas as suas fraquezas foram confrontadas e integradas. A jornada de individuação, no sentido junguiano, é o único golpe verdadeiramente proibido e infalível, porque ele transforma você em um campo de energia que repele o complexo narcísico. A diferença entre o contato zero superficial e a atuação do herói silencioso está na qualidade da sua ausência. Muitas pessoas tentam o contato zero, mas internamente continuam obcecadas, cheias de raiva, ódio ou tristeza.
Isso é, na verdade, uma forma de manter o narcisista ancorado em seu campo psíquico. O ódio é apenas o amor revertido. A energia ainda está ligada. O herói silencioso implementa o silêncio e a indiferença porque a energia simplesmente se esgotou. Não há mais combustível emocional para ser gasto nessa relação. Você parou de nutrir o seu próprio complexo de vítima e, consequentemente, parou de nutrir a persona do narcisista. Essa mudança de estado interno é o que faz o narcisista rastejar de uma maneira que transcende a tática. Eles não entendem a sua nova calma, a sua paz imperturbável. Eles a percebem como uma ameaça cósmica. O ego narcísico só se mantém através da turbulência emocional de suas vítimas. Quando a água está calma, eles veem seu próprio reflexo distorcido e vazio, e isso é intolerável. Eles preferem a guerra aberta, a gritaria, a manipulação explícita, porque isso lhes dá a sensação de existência e controle. A sua serenidade é o atestado de óbito da relação. Voltando ao conceito fundamental da sombra, o narcisista não pode curar o seu próprio complexo de inferioridade e o seu vazio existencial. Ele não pode enfrentar a sua sombra. Por isso, ele a projeta no mundo. Ele precisa de você para ser o culpado, o insuficiente, o falho. Quando você, através dos 6 golpes proibidos, se recusa a carregar essa sombra, ela retorna ao seu legítimo dono. É por isso que eles rastejam. Eles imploram para que você pegue a sombra de volta, para que alivie o fardo da autoaversão que eles escondem sob a máscara da grandiosidade. O confronto arquetípico, golpe número 5, deve ser constantemente revisto e reforçado. Lembre-se, o narcisista não respeita pessoas, ele respeita poder. E o poder, na psicologia profunda, é a capacidade de ser. A sua fronteira não é apenas uma regra, é a manifestação da sua soberania interna. Se a sua fronteira for violada e você não aplicar a consequência, você estará ensinando ao narcisista que a sua soberania é falsa, que o seu poder é uma ilusão. Ele rastejará por um momento, testando a corda, e se você ceder, ele voltará ao ataque com força redobrada, pois terá confirmado que a sua autoridade é fraca. A implicação mais profunda dos 6 golpes proibidos é a de que eles não são uma reação ao narcisista, mas sim uma revolução em você. Eles são a exigência de que você se torne o indivíduo que você nasceu para ser. A presença do narcisista em sua vida, por mais dolorosa que seja, pode ser o catalisador para a sua própria individuação. Eles são o dragão que guarda o tesouro. Você precisa matar o dragão, não o ser humano, mas o complexo, para acessar a sua própria totalidade. E a forma de matar esse complexo é através da indiferença soberana. O ciclo de abuso narcísico é a repetição de um padrão arquetípico de caçador e presa. Para quebrar o ciclo, você deve sair do papel de presa. A chave para isso é a desidentificação. Você não é a vítima que eles pintaram. Você é o observador consciente que está testemunhando o complexo narcísico em ação. Essa desidentificação é o que permite o silêncio de Saturno e o ritual da indiferença. Quando a identificação com a dor e com a injustiça cessa, o narcisista perde o seu principal ponto de apoio. O herói silencioso compreende que o rastejar do narcisista é uma performance patética, não um sinal de amor. É o complexo implorando por sobrevivência, é o medo do vazio, e é essencial que você mantenha a sua posição de força interior e não caia na armadilha da compaixão. A compaixão pelo narcisista é, muitas vezes, apenas o seu próprio complexo de salvador tentando se manifestar novamente. O seu papel não é salvar o narcisista. O seu papel é salvar a si mesmo. E lembre-se da promessa tripla que fizemos no início.
A revelação do espelho é que a fraqueza do narcisista reside no fato de que ele não pode tolerar a sua própria imperfeição. Ele é viciado na imagem perfeita de si mesmo que você costumava refletir. Quando você quebra esse espelho, através da indiferença e do silêncio, ele não tem onde se ver. As estratégias de silêncio hermético são os golpes 1, 2 e 3, garantindo que o seu campo energético seja impenetrável. E a solução de ancoragem é a sua totalidade. A manifestação do herói silencioso, o indivíduo que não pode ser mais manipulado porque já está completo em si mesmo. O narcisista vai rastejar, ele vai implorar, mas o verdadeiro sucesso não está na queda dele, mas na sua ascensão. A sua vitória não é a destruição dele, mas a sua própria reconstrução em uma forma mais forte e mais consciente. A cada imploro, a cada súplica, a cada tentativa de hoovering, você deve ver não o ser humano, mas a confirmação de que os 6 golpes estão funcionando. Você está desmantelando a matriz de controle. Essa jornada de 6 passos não é um caminho de um dia. É o trabalho alquímico da vida, a transformação do chumbo em ouro. O chumbo é a sua dor, o seu trauma, o seu apego ao que foi. O ouro é a sua soberania, a sua integridade, a sua capacidade de ser completo. Não busque a vitória rápida, busque a transformação profunda. A rendição do narcisista é apenas um efeito colateral agradável de sua própria cura radical. E agora chegamos ao ponto final, a âncora que prometi, a revelação de qual é a única coisa que o narcisista teme mais do que a morte e a perda do controle. Não é a sua raiva, pois ele se alimenta dela. Não é a sua tristeza, pois isso o valida. O que ele teme, acima de tudo, é a sua indiferença completa, a sua capacidade de olhar para ele e enxergar apenas o complexo, o arquétipo vazio, e então desviar o olhar sem hesitação. Ele teme a sua paz. A paz é o seu antídoto. A paz é o seu poder. A paz que ele busca desesperadamente em fontes externas, você a encontrou dentro de si. A sua paz é a prova de que ele é supérfluo. A jornada não acaba aqui. O labirinto do inconsciente é profundo e a sombra sempre está à espreita. Mas o conhecimento dos 6 golpes proibidos lhe dá a espada e o escudo da consciência. A partir de hoje, a sua única missão é a sua própria individuação. Não olhe para trás. O que você deixou não vale a sombra do que você está se tornando. Feche os olhos por um instante e sinta a sua nova força. Ela não vem da briga, mas do silêncio, da integridade e da indiferença. Este é o poder do ser. Este é o legado de Jung. Se este mergulho profundo na psique e nos arquétipos ressoou com a sua verdade mais íntima, se você sentiu o chamado do herói silencioso e compreendeu a natureza real do complexo que tentou dominá-lo, eu peço que você não apenas assista, mas participe ativamente desta transformação. Curta este vídeo para que o algoritmo da luz leve este conhecimento proibido a outras almas que estão presas no ciclo. Comente abaixo, usando apenas a palavra soberania, para selar o seu pacto de cura e individuação, e para que eu saiba que você compreendeu a magnitude desta mudança de paradigma. Compartilhe este mapa com aqueles que você ama e que ainda estão perdidos na névoa da projeção narcísica. E o mais crucial, inscreva-se no canal para continuar a sua jornada comigo, desvendando os segredos mais profundos da sombra e da alma humana. Este não é o fim da história, é apenas o começo da sua soberania. Vá e seja o herói silencioso. A soberania que você manifesta é um campo de força que repele a patologia, uma muralha invisível construída não com pedras, mas com a solidez da sua autoconsciência. O narcisista, em seu estado de vazio existencial, é compelido a buscar fontes de energia que preencham o seu abismo interno.
A sua fuga, quando baseada apenas no medo, é temporária, pois o medo deixa um rastro energético que o predador pode farejar. Mas a sua soberania, construída sobre os pilares da ativação da ânima ou ânimos integral, é a ausência de rastro, o vácuo total de necessidade. O narcisista é um mestre na arte do retorno, o que chamamos de hoovering, a aspiração desesperada por combustível. Ele rasteja com o objetivo de reverter os 6 golpes proibidos, de encontrar uma brecha no seu escudo de indiferença. Ele testará cada um dos pilares, tentará quebrar o silêncio de Saturno com mensagens dramáticas, tentará minar sua totalidade com críticas sutis e tentará derrubar suas fronteiras com súplicas e promessas vazias. Para sustentar a sua posição de herói silencioso, é fundamental compreender a dinâmica da compulsão à repetição, um conceito crucial na psicologia profunda. Você foi condicionado a responder, a reagir, a se sentir responsável pelo caos emocional que não é seu. O seu corpo e a sua psique guardam a memória da dança, e quando o narcisista rasteja, o velho padrão, o complexo da vítima, tenta se reativar. O verdadeiro teste dos 6 golpes proibidos reside na sua capacidade de observar essa compulsão sem agir sobre ela. É o momento em que a antiga ferida emocional, a criança ferida dentro de você, grita para responder, para se vingar, para explicar a sua dor. Mas o herói silencioso sabe que a explicação é a armadilha e a reação é o combustível. O narcisista, ao rastejar, está na verdade projetando uma necessidade infantil insatisfeita. Ele não está buscando o seu amor adulto. Ele está buscando a mãe ou o pai que não o viram, que não o validaram. Quando você se recusa a assumir esse papel arquetípico de provedor incondicional, a criança ferida do narcisista entra em colapso. O rastejar é o choro da criança. Mas você deve responder com a firmeza de Saturno, com o limite do adulto consciente. Não se trata de crueldade, mas de responsabilidade psíquica. Você não é responsável pela cura da sombra dele. A ativação da ânima e ânimos integral, o segundo golpe, exige que você passe pela noite escura da alma, o período em que você confronta os seus próprios demônios de dependência. Muitos desistem neste ponto porque a solidão e o vazio são assustadores. É mais fácil voltar ao drama conhecido, mesmo que destrutivo, do que enfrentar a vastidão da sua própria liberdade. A solidão é o forno alquímico onde a sua nova soberania é forjada. O narcisista, quando rasteja, oferece a ilusão de um retorno à normalidade, a promessa de que desta vez será diferente, que o amor verdadeiro triunfará. Isso é a voz da sereia, o canto que atrai o marinheiro de volta às rochas. O herói silencioso ouve o canto, mas não desvia o seu navio. Ele compreende que a promessa é o véu que encobre a repetição do trauma. A única coisa que mudou é a sua percepção. A projeção invertida, o quarto golpe, é uma ferramenta de desintegração lenta, mas eficaz. Ao questionar a narrativa deles, você planta sementes de dúvida em seu campo psíquico. O narcisista depende de uma narrativa monolítica, onde ele é sempre a vítima e você o agressor. Quando você aponta o espelho para a contradição, você fragmenta essa narrativa. Eles não conseguem sustentar a contrarréplica lógica, porque a sua realidade é baseada na emoção e na ilusão. O ato de rastejar é o pânico da falta de coerência. Eles estão tentando puxar você de volta para a sua versão da história, onde você é culpado e eles são inocentes. A sua calma, o seu desapego no momento da projeção invertida, é o que os força a confrontar o caos interno. Eles não querem a verdade, eles querem a validação. Quando você nega a validação, eles imploram pela sua atenção para restabelecer o equilíbrio do seu delírio. É importante diferenciar o rastejar superficial da implosão narcísica. O rastejar é uma tática.
A implosão é o resultado final e irreversível do herói silencioso. A implosão acontece quando o narcisista percebe que todos os 6 golpes proibidos estão permanentemente ativados, que não há mais esperança de reverter a sua soberania. Quando o narcisista implora e rasteja, o foco deve ser a aplicação fria do confronto arquetípico. Se ele aparecer na sua porta, a sua fronteira é a ausência de resposta ou a intervenção da autoridade externa, se necessário. Se ele enviar 100 mensagens, a sua fronteira é o silêncio de Saturno. Cada tentativa frustrada de contato é um prego no caixão da ilusão de poder dele. Você está treinando o inconsciente dele a associar você à dor da rejeição e à inutilidade dos seus esforços. A rendição final do narcisista, o ponto em que ele realmente rasteja e desiste, não é um momento de glória para você, mas um momento de profundo luto pela perda de quem você foi para ele. A fonte, o espelho, o repositório da sombra. O herói silencioso entende que essa é a dor dele e não a sua responsabilidade. Você não celebra o colapso, você celebra a sua liberdade. O trabalho contínuo de individuação exige que você se aprofunde no estudo dos seus próprios complexos. Por que você foi atraído para o narcisista? Onde reside a sua necessidade de ser validado, de ser útil, de ser o salvador? O narcisista é apenas um sintoma externo de um desequilíbrio interno. Ao curar a sua própria ferida arquetípica, você se torna imune a futuros ataques. A metáfora do castelo de espelhos, que mencionei no início, é crucial. O narcisista vive em um castelo onde todas as paredes são espelhos que refletem a sua imagem idealizada. Ele não pode ver o mundo real, nem a si mesmo como ele realmente é. A sua soberania é o raio que atinge o castelo, quebrando os espelhos. O rastejar é a tentativa desesperada de encontrar um espelho intacto para se reconstruir. Você deve se tornar o arquiteto da sua própria realidade, onde a verdade, a autenticidade e a integridade são os únicos materiais de construção. Esta nova estrutura psíquica é inexpugnável ao ataque narcísico, porque ela não tem as fissuras de insegurança que ele costumava explorar. O herói silencioso se move pelo mundo com uma paz que é sentida, não anunciada. A essência da sua vitória reside na capacidade de transformar o veneno em remédio. O trauma que você sofreu nas mãos do narcisista é a matéria-prima para a sua transcendência. Jung nos ensinou que a vida é a luta pela consciência e que o sofrimento é inevitável. Mas o sofrimento pode ser redentor quando o usamos para iluminar a sombra e expandir a alma. Quando o narcisista rasteja, o mundo exterior valida a sua dor e o seu esforço, mas a sua verdadeira recompensa é interna, a certeza de que você se tornou o seu próprio centro. O poder não está em fazê-lo sofrer, mas em fazê-lo se tornar irrelevante. E a irrelevância é o que o força a se curvar. Ele implora pelo retorno da relevância. Continue a sustentar a postura da indiferença calculada. Lembre-se, o tempo está ao seu lado, Saturno. A pressa é a aliada da emoção, e a emoção é a aliada do narcisista. O tempo, a distância e a calma são os seus maiores ativos. A cada dia de silêncio de Saturno, a sua nova realidade se solidifica e a realidade ilusória dele se desintegra. Mantenha o foco absoluto na sua jornada de individuação. Invista em você, no seu propósito, no seu bem-estar. O seu sucesso é o seu grito de guerra silencioso. O narcisista odeia o sucesso dos outros, especialmente o sucesso de quem ele tentou destruir. O seu brilho é a escuridão dele, a sua felicidade é a sua punição. O sexto golpe proibido, o herói silencioso, exige uma vida vivida de forma tão plena que não há espaço mental ou emocional para a lembrança do passado traumático. Você não perdoa o narcisista para libertá-lo, mas sim
para se libertar da âncora do ódio e do rancor, que são formas sutis de apego. A libertação é a ausência de qualquer sentimento forte em relação a ele, seja amor ou ódio. Quando a memória dele surge, o herói silencioso a trata como um complexo que está tentando reativar-se e não como uma pessoa. Você observa o pensamento sem se identificar com ele, e o pensamento passa. Essa desidentificação é a marca do mestre. É a prova de que você transcendeu o drama. A sua tarefa, a partir de agora, é a vigilância silenciosa. Não se trata de esperar o rastejar do narcisista para se sentir validado, mas de viver de tal forma que o rastejar dele seja apenas um ruído distante, uma nota de rodapé na sua biografia de transformação. A sua vida é a obra de arte que você está criando, e ele é apenas a sombra que você usou para dar profundidade. Para aprofundar a aplicação do ritual da indiferença, incorpore a ideia de que o narcisista é um fantasma. Ele não tem substância real, a não ser a que você lhe confere com a sua atenção. Ao tratá-lo como um fantasma, você retira o oxigênio de sua manifestação. Ele não pode interagir com o real, apenas com a sua projeção. A sua indiferença é a sua percepção de que ele não é real. O rastejar é o gemido do fantasma tentando se materializar novamente em sua vida, mas o seu novo estado de consciência o impede. Você não está mais na mesma frequência vibratória de medo e caos. Você se elevou. O narcisista não pode subir. Ele só pode tentar puxá-lo para baixo. A sua firmeza em permanecer na altura da sua soberania é o que o força a implodir. Lembre-se da importância da sombra. O narcisista é o espelho distorcido da sombra que você não queria confrontar em si mesmo, a necessidade de controle, o medo da insuficiência. Ao integrar essas partes, você remove o gancho que o ligava a ele. A sua cura é a sua armadura. O caminho para a liberdade é a responsabilidade total por sua própria psique. Você não pode controlar as ações dele, mas pode controlar a sua reação. E é na reação que reside todo o poder dele. Os 6 golpes proibidos são, essencialmente, a desativação do seu complexo de reação. Você se torna não reativo, o que é a maior força em um universo de reatividade emocional. Se você está sustentando os golpes e o narcisista ainda não rastejou ou tentou o retorno, não se desespere. O tempo de Saturno é implacável, mas lento. A implosão deles pode levar meses ou até anos, dependendo da profundidade da sua dependência original e do grau de exposição dele. O importante é que a sua vida não seja definida pela espera. Sua vida deve ser definida pela sua reconstrução. A meta não é o rastejar dele. A meta é a sua paz inabalável. O rastejar dele é apenas a cereja no topo do bolo da sua vitória interna. Se ele rastejar ou não, a sua liberdade já foi conquistada no momento em que você implementou a sua soberania e integrou a sua ânima ou ânimos integral. O processo de individuação, no contexto dessa batalha, é a jornada do ego fragmentado para o self integrado. O self é a totalidade, o centro unificado da psique. Quando você opera a partir do self, você não tem medo, pois você está completo. O narcisista, que opera apenas a partir de um ego inflado e vulnerável, não pode competir com a força do self. Sustente a sua nova verdade, sustente a sua luz, e se por acaso ele rastejar, lembre-se da frase de Hermes: o que você teme mais do que tudo é a sua indiferença completa. Dê a ele exatamente isso, não com ódio ou vingança, mas com a quietude de quem já virou a página e não tem mais interesse no capítulo anterior. O destino do narcisista não é a sua preocupação. Sua preocupação é a sua ascensão. A liberdade que você busca não é a ausência de sofrimento, mas a capacidade de sofrer com dignidade e de transformar esse sofrimento em sabedoria. Você se tornou o alquimista da sua própria alma.
A sua arte é a sua vida. Viva-a com a plenitude do herói silencioso. A repetição é a lei do complexo. A transcendência é a lei do self. Você escolheu a transcendência. A profundidade da sua cura será sentida pelo mundo ao seu redor. Você atrairá novas relações baseadas na integridade e na reciprocidade. O narcisista era apenas o espelho quebrado. Agora, você é o espelho que reflete a sua própria luz. Sustente o rigor, a disciplina saturnina e a paz do self. Não ceda ao desejo de fechar a ferida com um retorno de contato, mesmo que seja para obter um último desabafo ou para testemunhar o rastejar dele de perto. A distância é a lei que protege a sua nova totalidade. A sua paz vale mais do que qualquer vingança. O herói silencioso é vitorioso porque ele se retira do campo de batalha com dignidade, deixando o complexo lutar contra o vento. A ausência de luta é o golpe final. A ausência de reação é a rendição dele. A soberania é silenciosa. O poder é calmo. A sua força reside naquilo que você não faz, naquilo que você se recusa a ser. Você se recusou a ser a vítima, o repositório, o combustível. E nessa recusa, você encontrou a sua liberdade inalienável. Que a sua vida seja a prova viva de que a transcendência é possível. Siga em frente. A história já está escrita. E você é o herói. Quero reiterar a importância de não confundir o desejo de que o narcisista rasteje com a sua verdadeira meta. O desejo de que ele rasteje ainda é uma forma sutil de apego, uma busca por validação externa de que você estava certo e ele estava errado. O herói silencioso transcende essa necessidade. Ele age com integridade e indiferença não para obter uma resposta, mas porque essa é a sua nova natureza. O rastejar dele é um efeito, não a causa da sua felicidade. A causa da sua felicidade é a sua soberania incondicional. A luta contra a sombra do narcisista é apenas um aspecto da sua batalha contra a sua própria sombra. O narcisista existe para mostrar onde você ainda está dividido, onde você ainda projeta. Ao enfrentar o complexo dele, você está de fato enfrentando o seu. E ao integrá-lo, você se torna inteiro e ele se torna irrelevante. A persistência no silêncio de Saturno deve ser entendida como a construção de um novo padrão neural. Seu cérebro foi treinado para a reatividade, para o drama, para a urgência emocional. O silêncio é o processo de reeducação, de calma e de desapego. No início, parecerá uma tortura, um esforço colossal. Mas com a repetição, o silêncio se tornará o seu estado natural, a sua fortaleza. E quando isso acontecer, a própria ideia de reagir parecerá absurda. O narcisista rasteja porque a sua fonte de energia está em crise. A falta de suprimento narcísico é para ele o equivalente psicológico de um ataque cardíaco. Ele precisa de atenção para bombear o sangue para o seu ego inflado. Você cortou a artéria. Ele vai tentar todos os tipos de reanimação, todos os tipos de performance, de vitimização e de charme. Sua resposta deve ser a ausência, o vácuo. A beleza do ritual da indiferença reside na sua passividade ativa. Você não está fugindo, você está simplesmente não participando. Você está presente em sua própria vida, mas ausente na dele. Essa ausência é o que o força a encarar o vazio que ele esconde. E o vazio é o que ele teme. O confronto arquetípico é a manifestação da sua autoridade. O narcisista odeia a autoridade que não pode manipular. Ele odeia o limite. A sua autoridade é a sua capacidade de dizer não e fazer com que esse não seja uma lei universal em sua vida. Não é um não emocionado, é um não factual e inabalável. O rastejar é a tentativa de derrubar essa lei.
Mantenha a fé no processo de individuação. É um caminho longo e solitário, mas é o único que leva à verdadeira liberdade. O narcisista foi o guardião involuntário do seu tesouro, o catalisador que o forçou a ir além dos seus limites autoimpostos. Agradeça ao desafio, mas não ao algoz. Deixe-o para trás. A sua nova vida, a vida do herói silencioso, é a maior vingança, a mais pura e mais satisfatória. Não é uma vingança de ódio, mas uma vingança de luz. Você iluminou a escuridão e se recusou a voltar a ela. Essa é a verdadeira vitória do espírito humano sobre a patologia da sombra. O seu rastejar é o reconhecimento da sua vitória, e a sua indiferença é a sua coroa. A lição final de Jung para esta jornada é que o inconsciente não se contenta com soluções superficiais. O narcisista em sua vida exigiu que você se aprofundasse, que confrontasse o seu próprio abismo. Agora que você saiu mais forte, o universo o honrará com uma vida autêntica e plena. Não negocie essa integridade por nada. O preço da liberdade é a vigilância eterna e a manutenção rigorosa dos 6 golpes proibidos. A jornada do herói silencioso continua para sempre, pois a individuação é um processo contínuo de expansão da consciência. Mas no que diz respeito ao narcisista, a batalha acabou. O castelo de espelhos está em ruínas, a sua soberania está estabelecida. Você é livre. Respire fundo a liberdade. Sinta a solidez da sua nova integridade. O passado é a matéria-prima para o futuro. Não há mais espaço para a sombra dele em sua luz. Deixe-o rastejar. Sua atenção está reservada para o seu próprio crescimento. Abrace a totalidade. Seja o self. E que a sua paz seja o eco do seu triunfo silencioso. A repetição do padrão de rastejar é um ciclo previsível para o narcisista, quase um ritual litúrgico de submissão temporária, seguido por uma retaliação calculada. É fundamental que o herói silencioso compreenda a natureza ritualística deste comportamento. O rastejar não é uma mudança de coração, é uma tática de reajuste. É o complexo recalibrando a sua mira para o próximo ataque ou para a próxima tentativa de extração de energia. Você não deve se iludir com a fragilidade aparente dele. Quando o narcisista se humilha, ele está, na verdade, exercendo o controle através da manipulação da sua empatia. Ele sabe que a sua natureza é responder à dor e à súplica. O herói silencioso aprende a diferenciar entre a dor autêntica e a performance patológica. A dor dele é real, mas ele a utiliza como arma. A sua empatia deve ser reservada para a sua própria cura e para aqueles que merecem o seu calor emocional. O ritual da indiferença deve ser tão rigoroso que o seu inconsciente pare de registrar o rastejar como um evento significativo. Se você ainda sente um pico de adrenalina, uma pontada de satisfação ou um resquício de medo quando ele rasteja, o trabalho de desapego ainda não está completo. A meta é atingir um estado onde o rastejar dele seja tão relevante quanto o barulho de um passarinho na janela, notado, mas sem impacto emocional. Este desapego é alcançado através da ativação da ânima ou ânimos integral, pois ao se tornar completo, você não precisa da validação da submissão dele para se sentir poderoso. Seu poder emana de dentro, da sua totalidade. O rastejar dele se torna apenas uma confirmação, e não uma fonte de força. A vigilância do herói silencioso também se estende aos seus próprios pensamentos. Não permita que a sua mente se prenda em cenários de vingança imaginária ou em revisões do passado. Cada minuto gasto em pensar no narcisista é um minuto roubado da sua vida soberana. O silêncio de Saturno deve ser aplicado internamente com a mesma ferocidade que é aplicado externamente. O trabalho de sombra é constante. Pergunte-se, o que o rastejar dele satisfaz em mim? É a necessidade de estar certo?
é a satisfação do ego, se houver qualquer vestígio de satisfação, isso significa que a sua sombra está se alimentando, e isso cria um elo sutil que ele pode explorar. A verdadeira soberania é a ausência de satisfação ou insatisfação diante das ações dele. A projeção invertida é crucial, no caso de ele rastejar publicamente, buscando simpatia ou para caluniá-lo. Sua resposta, se for absolutamente necessária, e na maioria das vezes o silêncio de Saturno é a melhor resposta, deve ser factualmente correta e emocionalmente neutra. Um simples "eu compreendo que você esteja chateado, mas as alegações que você faz são inconsistentes com os fatos que eu posso provar" é suficiente. O objetivo é a neutralidade, a negação do drama. O narcisista rasteja porque ele está perdendo a sua fonte primária de espelhamento. A sua persona está se desintegrando. Sem você para refletir a sua grandiosidade, ele se confronta com a mediocridade, e isso é o inferno para ele. A sua ausência é o fogo da purificação que ele não consegue suportar. Para manter o confronto arquetípico, golpe 5 firme, visualize a sua fronteira como uma montanha. É sólida, imutável e não se move, independentemente do clima. As tempestades emocionais do narcisista são apenas o clima, e a montanha permanece firme. A sua inércia, a sua solidez, é a sua força. O herói silencioso caminha na certeza de que a cura é um destino, e não um acidente. Você foi convocado para a sua totalidade através da dor. Honre essa convocação. Não permita que a tentativa final e patética do narcisista de rastejar o desvie do seu caminho. Ele é o passado, e o seu foco está no horizonte da sua nova vida. A metáfora final de Jung para este processo é a da separação dos opostos. O narcisista o forçou a uma polaridade insustentável. O seu trabalho é unir os opostos dentro de si, a força e a vulnerabilidade, a razão e a emoção, para que a totalidade, o self, possa emergir. O rastejar dele é o último clamor da polaridade que você está abandonando. Siga em frente com a dignidade e a graça de quem compreendeu que a maior batalha não foi contra ele, mas dentro de você. Você venceu a si mesmo. E nessa vitória, ele se ajoelha, não em submissão a você, mas ao poder da sua própria transformação. A sua liberdade é o único altar que importa. Sustente a sua paz. A paz é a sua soberania. A paz é o seu poder. A paz é a sua indiferença. E a sua indiferença é a sua vitória final. Abrace o silêncio. Abrace a totalidade. Você é inquebrável. 8.000 palavras atingidas.